E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar um pouco como funciona a memória e como você pode usar esse conhecimento para melhorar seu estudo e seus resultados. No geral, sempre que você recebe uma informação nova, essa informação vai para uma memória sua de curto prazo. Ela ainda não foi gravada para você lembrar depois de uns dias. À noite, quando você dorme, o seu cérebro tenta detectar quais memórias são importantes e quais não são, e descarta aquelas que ele não considera importante. Para fazer isso, ele usa uns artifícios e alguns deles são conhecidos. Então, por exemplo, se uma memória sua está atrelada a uma emoção, é mais provável que o seu cérebro guarde ela e você não esqueça ela. Por isso que você, normalmente, quando lembra coisas da sua infância, você lembra de momentos tristes, momentos felizes, momentos que você ficou com raiva. Por isso que as pessoas falam que é tão importante dormir no processo de aprendizado. Quando você dorme, você está justamente fazendo essa classificação. Se você não dorme direito, você vai acabar esquecendo a maioria das coisas. Na verdade, a gente já esquece a maioria das coisas. Se você for pensar todos os detalhes do seu dia anterior, você já não lembra. Você não lembra exatamente o que você fez a cada instante. Você lembra os momentos mais importantes. Quando você não dorme direito, algumas memórias são perdidas e eventualmente são perdidas memórias importantes. Esse primeiro artifício, de vincular a memória a uma emoção, você pode, na hora de estudar, forjar ele. Um dos jeitos é, por exemplo, corrigindo a prova logo depois que você sai dela. Muita gente não gosta de corrigir a prova quando sai dela porque tem medo do resultado e pode acabar ficando triste. Só que quando você vê uma questão que você errou e fica triste ou fica com raiva de ter errado, é justamente nesse momento que você está falando para o seu cérebro, essa memória é importante, ela não deve ser esquecida. Então você consegue, de certa forma, burlar esse mecanismo de emoção. Outra coisa, por exemplo, quando você vê um vídeo na internet sobre aula, e é um vídeo super engraçado, ou quando um professor consegue fazer um diagrama, ou você faz um desenho que é engraçado sobre a memória. Esse engraçado também é uma emoção que fica vinculado, e é um pouco mais difícil de se esquecer. Se você está gostando do conteúdo, não deixa de se inscrever, que eu ainda vou mandar muita dica. O segundo artifício que eu queria falar é um chamado Recall, que você pode procurar na internet depois, e eu ainda vou fazer no futuro um vídeo sobre ele. Recall é outra coisa que fala para o seu cérebro que uma memória é importante e que ela deve ser gravada com mais força, que ela não deve ser esquecida. Recall, traduzido, seria relembrar, mais ou menos. Toda vez que você relembra uma memória, você está falando para sua mente, essa memória é importante. Então quando você faz várias revisões, e principalmente revisão ativa, que você tenta lembrar uma coisa por conta própria, sem ver nenhum papel ou nenhuma anotação, você está fortalecendo esse vínculo que aquela memória tem no seu cérebro. Então é outro jeito que durante o estudo você pode fazer. Procura depois, vou deixar um link, revisão ativa. Tem outros métodos de fazer isso, no futuro eu vou falar em outro vídeo. O terceiro e último mecanismo que eu quero falar por hoje é um pouco mais difícil de explicar, mas eu vou tentar. Toda vez que você recebe uma informação nova, essa informação é vinculada a outras informações que você já tem na sua memória. Então, por exemplo, quando você vê uma casa, você vai criar um vínculo com casas pré-existentes e essa casa vai ter uma cor. Então você vai criar um vínculo dessa casa que você viu com uma cor X. Essa casa vai ter um formato. Você vai vincular esse formato com outro formato que você já viu anteriormente. É como se fosse um micromapa mental e cada informação tem uma bolinha do lado dela, dando mais informações sobre ela. E quando você vai resgatar uma memória, você não vai direto nela. Você faz um caminho para chegar nela. Para fazer esse caminho, você chega justamente por essas informações vinculadas. Então, por exemplo, você viu uma coisa azul, qualquer coisa azul, você viu uma parede azul. Quando você chega no azul, talvez na sua mente o seu pensamento siga um caminho para chegar nessa outra casa azul, porque tem um vínculo com a cor azul. Ou se não, você lembra de um carro azul que seu pai teve quando você era pequeno. Ou você lembra de uma camiseta azul que você teve. Por quê? Porque a casa azul, o carro azul e a camiseta azul estavam vinculados no seu cérebro à cor azul. Então, mas você poderia fazer o caminho inverso também. Você poderia ter lembrado de uma casa, aí você lembra que já existia uma casa azul e você chega na casa azul. E onde é que eu quero chegar com isso? Que está meio loucura demais já. Quando você coloca uma informação nova, o máximo de vínculos, quanto mais vínculos ela tiver, mais fácil vai ser de você lembrar ela. Quanto mais vínculos ela tiver,
mais importante a sua mente vai considerar que é para ela ser gravada. E isso também dá para você burlar no estudo. Eu vejo 3 formas que você pode usar esse artifício dos vínculos. O primeiro deles é simplesmente você ver a mesma matéria de outras fontes. Então, por exemplo, você já viu a aula sobre aquela matéria. Depois você vai e vê uma videoaula pequenininha na internet sobre aquela matéria. Depois você vai e lê um parágrafo no livro. Quando você faz isso, para um mesmo conteúdo, você está criando vários vínculos. Então você vai ter um vínculo que te liga aquele conteúdo a determinado professor. Você vai ter aquele vínculo que liga o conteúdo a uma videoaula. E às vezes aos desenhos que tem na videoaula. Você liga esse conteúdo ao livro que você leu e às gravuras que tinha no livro. Você cria um monte de vínculo, porque você simplesmente viu essa coisa de várias formas diferentes. Você aumenta a probabilidade de criar vínculos diferentes para o mesmo conteúdo. O que não aconteceria se você estudar sempre o mesmo tópico da mesma maneira. Você não vai criar vínculos novos, você vai só usar aqueles que já existiam. Outro jeito que eu vejo é, quando você tiver uma matéria, você tentar descrever ela da sua forma. Preferencialmente com, não sei, desenhos, diagramas, tabelas. Porque aí você vai pegar uma coisa que está escrita e dar um novo formato para ela. Não só você tem a vantagem de estar pensando sobre a coisa, o que já meio que fortalece um pouco aquilo, como você está dando uma nova roupagem para aquela coisa. E isso cria um vínculo novo. Então, por exemplo, você tem um desenho que você fez que demonstra exatamente a mesma coisa que o professor ensinou. Se você lembrar do desenho ou do que o professor ensinou, você vai acabar chegando nesse conteúdo. Você tem vínculos adicionais. Um último jeito que eu consigo pensar, que é um pouco mais complexo, mas é muito eficiente se você conseguir dar um jeito de criar, que é mais difícil. É ver o mesmo tópico, mas por um paradigma diferente. Ver a mesma matéria por um ângulo diferente. Então, um exemplo que eu consigo pensar aqui. Quando você vê os filos em biologia, você tem uma forma de ver eles que vai seguindo um por um e vendo as características deles. Então você viu o tópico filos nessa forma quase linear, apesar de não ser linear, mas linear em termos de complexidade, que é o que normalmente a gente vê. Mas você poderia também chegar nas informações sobre os filos partindo de um sistema. Como que é o sistema digestório para cada filo? Então, em vez de você partir dos filos, você parte do sistema digestório. Aí você pensa assim, tem um sistema digestório mais simples. Tais filos têm sistema digestório. Tem um sistema digestório mais complexo. Tais filos têm sistema digestório. Você deu um novo olhar para o mesmo tópico. E nesse processo você criou mais vínculos também. Então acho que esses são os 3 jeitos que eu usaria esse último artifício. E que funcionaram muito bem para mim. Só é um pouco mais difícil de fazer esse último. Mas se você conseguir, você vai ver que vai ter tanto jeito de você lembrar que na prova e no vestibular é muito mais difícil esquecer. Bom, acho que por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa micro explicação sobre memória, porque tem muita coisa que a gente ainda não sabe sobre memória. Isso é só um pouquinho. E como usar isso a seu favor. Se você curtiu, deixa o like, deixa dúvidas enquanto o canal é pequeno eu consigo responder tudo. E se inscreve. Obrigado.